Sejam bem-vindos de volta aqui ao canal e finalmente eu estou a gravar o vídeo que tanta gente me pedia e eu entendo porque eu tenho a certeza que despertou muita curiosidade e foi muito chocante quando eu publiquei aquela foto no Instagram e quando comuniquei que eu estava grávida. Eu sei que foi chocante porque eu sempre disse que não queria ser mãe e assim de repente, do nada, algo que não fora planeado, pedi no Insta Stories para me darem sugestões do que é que vocês queriam que eu falasse neste vídeo, o que é que queriam mesmo saber, porque mais cedo ou mais tarde eu iria fazer este vídeo, mas eu não sabia ao certo o que é que as pessoas queriam saber. Não sei se queriam saber só se eu estava enjoada, se estava a correr tudo bem, se eu tinha preferência pelo sexo, mas afinal as pessoas têm muita curiosidade de saber que eu sempre disse que não queria ser mãe, o que é que aconteceu para eu estar grávida e como é que eu estou assim num mood tão relaxado, sem stress e como é que eu estou tão feliz. Eu devo desde já dizer que eu não tomo, ou melhor, eu não tomava qualquer tipo de pílulas, não tinha adesivos, não tinha DIUs, não tinha aparelhos, não tinha nada. Eu não tomava a pílula porque eu não me dou com a pílula, eu não me dou com nada que me dê excesso de hormonas. Qualquer pílula me fazia sentir muito mal, me causava imensas dores na menstruação, me dava muitas dores de cabeça, muitos enjoos, eu ficava mesmo outra pessoa quando eu tomava a pílula. Eu não tinha vontade de ter relações sexuais, por exemplo, reduzia-me mesmo muito o apetite sexual e depois de eu ter experimentado tantas pílulas, eu decidi que era a hora de eu parar de tomar a pílula e começar a utilizar só o preservativo. Obviamente, eu pelo menos falo por mim, ninguém gosta de ter relações com preservativo e eu não estou aqui a dizer para não o terem. Óbvio que a gente tem que pensar um bocadinho que o preservativo não previne só uma gravidez indesejada, mas também doenças sexualmente transmissíveis. Com certeza toda a gente sabe disso, por isso não vale a pena eu estar a falar disso. Eu não fui exemplo para ninguém, eu não usava preservativo, mas eu estava numa relação há muitos anos. O que quer dizer que eu sabia que com aquela pessoa não havia perigo de doenças, que tanto eu como ele não tínhamos nenhum tipo de doenças e não havia o perigo de ter relações sexuais sem preservativo. No entanto, a gente utilizava o mesmo para prevenir a gravidez, mas a gente só colocava o preservativo mesmo no fim, ou então fazia a tão famosa técnica marcha atrás. Eu fiz essa técnica tantos anos que eu sempre pensei que era uma pró nessa técnica, não uma pró, mas fora de brincadeiras, eu até cheguei a pensar que eu era estéril, porque de tantas vezes que eu arriscava nunca me tinha acontecido nada e é daquelas coisas que nós pensamos que só acontece aos outros e toda a gente nos avisa, mas a gente não quer saber porque tem corrido bem. Era assim que eu fazia e obviamente antes de vir um grande chuveiro há sempre umas pinguinhas a avisar. E desta vez deu para o torto, um torto que nunca foi tão direito na minha vida. Não sei se me estou a fazer entender. Uma grande parte das perguntas é perguntar se foi uma gravidez planeada ou não. Não foi uma gravidez planeada, por isso eu vou começar já a explicar o porquê de eu nunca querer ter sido mãe. Eu simplesmente nunca senti aquele bichinho de mãe, aquele relógio biológico, aquela coisa da maternidade que toda a gente me parecia ter à minha volta, que toda a gente falava. Eu nunca tive vontade de ter filhos, nunca me passou isso pela cabeça, porque eu era e sou, então eu não deixei de o ser. Eu sou uma pessoa muito ligada à minha liberdade e qualquer coisa que me tire a liberdade ou que me faça mudar a minha vida de uma forma que eu não quero ou que me assuste, isso era impensável para mim. Eu sempre valorizei muito a minha liberdade e eu sempre tive a ideia que ter um filho iria de facto e vai de facto afetar completamente a nossa vida, vamos ter que mudar a nossa vida e eu nunca me senti preparada para deixar essa liberdade de parte. E quando eu falo em liberdade, eu não estou a dizer que ter um filho vai-nos privar de algumas coisas, mas vai-nos privar realmente de muita coisa. Vai-me privar a nível de horários, vai-me privar a nível de saídas,
provavelmente eu não vou ter tanta vontade de sair, não vou ter tanta vontade de pensar só em mim e vou pensar mais na criança que eu vou ter do que tanto em mim, e eu sempre fui muito focada em mim própria, em agradar a mim mesma, em viver a minha vida independentemente de se as outras pessoas gostavam ou não. Eu sempre fui esse tipo de pessoa. Claro que os meus pais, por exemplo, e o meu namorado ficavam muito tristes quando eu dizia que não queria ter filhos, porque eles queriam netos e o meu namorado queria muito ter filhos, mas eu não, e então eu sei que toda a gente ficava muito triste quando eu dizia que não queria ter filhos, mas eu nunca pensei neles, eu pensei sempre em mim, e se eu não quero, eu não quero, e eu tenho que me guiar pela minha vontade, porque é o meu corpo, é a minha vida e é uma decisão que vai mudar a nossa vida, e eu não estava mesmo preparada para isso. Muitas me perguntaram como é que eu descobri. Eu fiz um teste de gravidez e eu já estava grávida de quase 5 semanas, porque apesar de eu ter tido um atraso, eu pensei que tinha sido simplesmente um atraso na menstruação, não era nada de outro mundo, mas no fundo eu não queria fazer o teste porque eu tinha medo. Eu tinha medo de ter uma reação que não me fizesse ficar orgulhosa, eu tinha medo que me passasse coisas parvas pela cabeça. Eu tinha imenso medo. Então uma amiga minha que está grávida mais ou menos do mesmo tempo do que eu, via aqueles sintomas e nós conversávamos muito sobre isso e ela achava muito estranho e ela obrigou-me literalmente a fazer um teste de gravidez. Eu não fiz o teste com a primeira urina nem nada, eu fiz o teste à noite porque ela me obrigou a fazer o teste, senão se calhar até hoje eu andava assim sem saber se estava grávida ou não, porque eu tinha muito medo que o teste desse positivo e eu tivesse uma má reação. Eu nunca tive medo do teste ser positivo, eu tive medo da minha reação apenas. Quando eu vi que o resultado era positivo, eu fiquei normal. E isto choca-me cada vez que eu penso da maneira como eu reagi quando eu vi que o teste era positivo. Eu pensei, ok, vou ter um filho, boa. Eu não fiquei estressada, eu não chorei, eu fiquei, muito pelo contrário, eu fiquei feliz. E essa felicidade foi muito estranha para mim, porque eu tive aquela reação. Eu tive a reação que eu sempre quis ter, eu queria orgulhar-me da minha reação e eu tive uma reação que me deixou orgulhosa de mim mesma e isso diz muito, muito acerca de mim. Acho que mostra que realmente eu não sou assim tão imatura como eu pensava que era. Eu fiquei tão presa na minha adolescência, no meu início de vida adulta, que eu não queria abdicar da minha juventude por causa de uma criança, e a minha reação mostrou-me que eu não era assim tão fútil e tão imatura como eu pensava que era, como eu pensava que a minha reação ia ser. Depois de fazer o teste eu decidi ir ao hospital porque eu sou daquelas pessoas que vai saber que eu tenho um bebê, ou melhor, saber, ainda não é bem um bebê, mas é um bebê, é o meu bebê. E saber que eu tenho um bebê dentro de mim e que o meu corpo está a gerar um ser vivo, está a gerar um humano, é a melhor coisa de sempre. E eu arrependo-me mesmo de ter dito que eu nunca queria ser mãe, porque, ok, na hora parecia-me o mais correto, há 6 meses atrás parecia-me o mais correto, mas no momento que eu soube que eu estava grávida, eu soube que eu ia fazer de tudo para ser a melhor mãe que já existiu neste mundo. E eu tenho a certeza absoluta que todos os medos que eu tive vão... Eu tenho a certeza que eu vou ser uma ótima mãe. Sempre foi o meu grande medo, perder a minha liberdade, ser uma má mãe, não ter paciência e agora é realmente bom saber que o meu corpo é capaz de gerar um ser vivo e que vai ser meu e que vai ser a única coisa que nunca me vai fazer sentir estúpida ou parva ou imatura, porque é algo que eu fiz com amor, independentemente se foi planeado ou não, é algo que eu queria muito. No momento que soube, pareceu-me certo. Pareceu-me muito certo e eu estou mesmo feliz com isso.
Eu estou um bocado emocionada porque muitas pessoas me disseram, ok, não foram muitas pessoas, confesso, algumas que eu não estava à espera, me falaram em aborto e eu não tenho nada a ver com a vida dos outros, eu não tenho nada a ver se as pessoas não se sentem bem e não se sentem preparadas ou não têm condições financeiras e não querem ter um filho, fazem um aborto. Eu não tenho nada a ver com a vida delas, por isso eu não sou nem contra nem a favor do aborto, eu falo apenas por mim. Eu era incapaz de fazer um aborto. Eu sei que fazer um aborto não é assassinar um bebê, não é nada disso, mas a minha pessoa, a minha personalidade, eu era incapaz de ter algo dentro de mim que foi gerado com amor, que é algo que eu desejo, neste momento eu desejo muito. Eu era incapaz de fazer um aborto e as pessoas que convivem comigo sabem disso e doeu-me muito eu ter ouvido, de certa forma, a parte do podes fazer um aborto. Foi muito chocante, porque qualquer pessoa que me conheça e que sabe o tipo de pessoa que eu sou, sabe que se eu engravidasse sem querer, eu iria levar isso até ao fim, porque não faz parte de mim. Cada pessoa faz o que quiser com a sua vida, com o seu corpo, mas eu não sou assim. A gente me está a perguntar se eu já sei o sexo do bebê e não, eu não sei o sexo do bebê e se eu tinha preferência, e eu vou ser muito sincera, o meu namorado quer muito uma menina e quando eu fiz o teste e eu soube que estava grávida, eu pensava muito, ok, eu quero uma menina, vai ser tão giro, vai ser tipo a minha BFF da make-up, vamos poder fazer isto e aquilo e eu vou-lhe comprar vestidos e sainhas. Ok, isso passou-me pela cabeça, confesso, mas agora, muito sinceramente, eu só quero saber o que é. Não me importa se é uma menina, não me importa se é um menino, é-me igual. Eu só não queria que fosse gêmeos e eu vou-vos explicar porquê. Na minha família há muitos gêmeos. A minha avó tem 4 irmãos que são gêmeos. A minha avó não teve gêmeos, mas um dos filhos da minha avó teve filhos gêmeos, ou seja, eu tenho tios gêmeos, eu tenho primos gêmeos, eu tenho muitos gêmeos na família e eu tinha muito medo que fosse gêmeos porque só mesmo pela questão financeira, ter um filho deve ficar, eu tenho quase a certeza que fica muito caro, até porque eu agora ando a ver roupas e esse tipo de coisas para bebés, eu tenho consciência que é algo que fica muito caro e eu imagino a ter 2 filhos, ia ser a dobrar quase, caro a dobrar. E dessa forma iria ser mais difícil para mim sustentar uma criança, melhor, 2 crianças, por isso eu só não queria que fosse gêmeos e não é gêmeos. Falam muito dos sintomas que eu tinha, se na gravidez já estou a ter muitos enjoos ou não, e confesso-vos, as primeiras 8 semanas foram horríveis, eu tinha imensos enjoos, eu nunca cheguei a vomitar nem nada dessas coisas, mas eu tinha muito, não era bem enjoos, era mesmo má disposição, como se estivéssemos constantemente doentes e enjoados, era mesmo má disposição, sentia muitas dores no fundo da barriga, foi mesmo umas semanas puxadas, foi umas semanas ali puxadas em que eu pensei, eu não posso estar assim até aos 9 meses, não, eu não sei, eu não aguento, eu não consigo. Foi drama e agora realmente eu já me sinto melhor. Eu acho que os primeiros 3 meses são os mais complicados, agora eu acho que estou a começar a entrar na fase boa, na fase em que é mais relaxado e acho que depois volta outra vez a fase mais complicada, que é o último trimestre. Eu acredito que seja assim, pelo menos segundo aquilo que as pessoas dizem, cada gravidez é uma gravidez. Por exemplo, as pessoas falam muito que a gravidez pode estragar a pele, a minha pele está como nunca teve, eu hoje nem sequer estou a usar base, eu só meti corretor, um pozinho, blush, bronzer. Não senti a necessidade da cobertura de uma base, por exemplo, porque a minha pele está mesmo bonita. Perguntam também se eu tenho ideias, eu estou a ver aqui nas perguntinhas. Estão a perguntar também se eu tenho ideias para nomes, e sim. Para menina há 3 nomes que eu gosto, mas eu já escolhi o nome se for menina. Eu gosto muito de Chloe, Samantha e Ashley.
e se for uma menina eu vou optar por Chloe, porque destes nomes é o único que o meu namorado também gosta, logo é aquele que nós estamos de acordo, por isso será Chloe. E se for menino só há uma opção, que é Mateus. É a única opção, é Mateus, ponto, não interessa mais nada. Perguntam-me aqui se eu senti que estava grávida antes de fazer qualquer tipo de teste, e eu acho que uma das razões pela qual eu não queria fazer o teste é porque de certa forma eu tinha medo que desse positivo, porque lá no fundo eu já sentia que sim, que eu estava grávida. Tem aqui uma pergunta que eu acho muito interessante, que é: quais são os valores essenciais que vais educar o teu filho? Eu tenho a certeza que vou educar o meu filho da forma que eu fui educada. Eu vou educar, quer seja um rapaz ou quer seja uma rapariga, da mesma forma. Se for um rapaz ou uma rapariga que seja, eu vou educar da mesma forma. Eu vou fazer de tudo para eles não serem pessoas preconceituosas, pessoas racistas. Infelizmente, ou felizmente os pais têm algo muito importante na vida dos filhos, que é dar-lhe os princípios base de educação. A seguir, cada pessoa toma o rumo que quer. Eu conheço muita gente que é má e que tem pais excelentes, e nem sempre a má educação ou o mau caráter da pessoa tem a ver com a educação que eles tiverem na infância. Pela minha parte, e algo que me vai deixar de consciência tranquila, é que eu vou dar os mesmos valores que me foram dados a mim, que eu não sou inferior a ninguém, que eu não sou superior a ninguém, que nós somos todos iguais. Ensinar, ou eu espero conseguir ensinar para respeitar o próximo e respeitar-se a ele próprio principalmente, ou a ela própria. Eu vou ensinar os valores que eu sempre quis para mim e que eu sempre apreciei. Obviamente que chega a um ponto da nossa vida, ou vai chegar a um ponto da vida dele ou dela, que ele vai escolher o seu próprio caminho. Desculpem eu estar sempre a dizer ele, o bebê, ok? Que o bebê, ou melhor, a criança, vai tornar-se um adolescente e vai escolher o seu caminho. Eu estou aqui para respeitar as decisões dele, para apoiar, porque sempre foi isso que eu quis, que foi que os meus pais sempre me apoiassem nas minhas decisões. Muitas vezes eles não apoiaram, e hoje em dia eu entendo o porquê de certas coisas que eles me diziam, os castigos, certas palavras mais brutas. Eles só queriam que eu fosse uma pessoa melhor, e hoje eu valorizo isso, valorizo muito a educação que eu tive, porque eu não sou uma pessoa preconceituosa, eu não sou uma pessoa estúpida no geral, eu não sou uma pessoa que passa a vida a criticar os outros, ou eu não sou uma pessoa que está sempre a comparar-se com os outros porque quer ser melhor que aquela, ou quer ser melhor que aquele, eu quero ser a melhor nisto. Não, eu fui educada de modo a que eu tenho o meu lugar no mundo, há espaço para mim, eu não preciso de competir com mais ninguém. E esse é o valor moral que eu quero passar: respeitar-se, batalhar por aquilo que quer, pelos sonhos, pelos direitos, ser uma pessoa que não ser como a maioria das pessoas, ser diferente. E hoje em dia ser diferente não é a cor de cabelo, não é as tatuagens, não é a roupa, é mesmo a personalidade. E há tanta gente diferente de imagem e tanta gente igual em personalidade. Eu só quero que a minha cria, seja ela rapaz ou rapariga, eu só quero que seja uma pessoa diferente. Eu só quero que tenha uma boa personalidade, e eu vou fazer de tudo que tiver a meu alcance para isso. Aqui uma pergunta que não é uma pergunta. Não. Ok. Tem duas vezes mais ou menos a mesma pergunta. Uma pergunta-me como é estar grávida e continuar a ser sexy, e outra diz que... E outra pergunta a dizer para eu falar sobre ser sexy enquanto se está grávida. Isto é algo que eu ainda não sinto que deixei de ser sexy, ou acho que não vou deixar de o sentir, mas é algo que eu vou explicar-vos uma coisa. Quando eu soube que estava grávida, foi numa altura em que eu me sentia muito bem comigo mesma, com o meu corpo, e eu gostava do meu corpo, e eu gostava como ele estava, e eu batalhei muito. Toda a minha vida eu tive imenso preconceito, então que eu percebi quando eu consegui encontrar o meu equilíbrio, e quando eu tive o corpo que eu sempre quis ter, e quando me sentia mais à vontade para mostrar, eu engravidei, o
o que significa que o meu corpo iria mudar, eu ia ganhar peso. Automaticamente as pessoas na gravidez ganham mais peso. Claro que há exceções, há pessoas que perdem peso, mas normalmente quando perdem peso é porque algo não está a correr assim tão bem, é porque a pessoa tem demasiados enjoos ou vomita. Há vários fatores que determinam se a pessoa vai ganhar muito peso ou não. E eu houve dias que pensava mesmo, ok, o meu corpo vai mudar, eu vou engordar imenso e vai começar tudo de novo. Temos que ver que isto não é uma fase de nós nos sentirmos ou sermos sexys. Nós podemos ser sexys através de um olhar, de um sorriso. Há muita coisa que nos deixa ser sensuais. Mas eu não vejo a gravidez como uma forma de sensualidade, eu vejo a gravidez como uma aprendizagem. E neste momento eu estou mais concentrada em aprender, em crescer, em descobrir, em aproveitar esta fase da minha vida e não tanto em ser sensual ou preocupar-me tanto com o corpo. Óbvio que eu digo isto agora porque eu ainda não estou com uma barriga muito grande, mas se calhar daqui a 3 meses eu vou voltar a fazer um vídeo deste género e vou dizer-vos que não me estou a sentir bem com o meu corpo, porque eu acredito mesmo que isso aconteça, acredito mesmo, porque eu conheço muito bem e eu tenho muita paranoia com o corpo e eu sei que isso vai acontecer, mas nesses dias eu vou ver este vídeo e vou olhar para mim e vou dizer bitch, you're fucking sexy, para me tentar sentir melhor. Tem aqui uma pergunta muito gira, que é como é ser a mamã mais sexy ever? Obrigada, a sério. E perguntou qual é a parte mais difícil de estar grávida até agora. A parte mais difícil até agora foi mesmo os enjoos e a má disposição que eu andava constantemente, mas como essa parte já passou, eu já não tenho tantos enjoos, há um dia ou outro que eu ando um bocadinho mais mal disposta, mas no geral eu até costumo andar animada e até tenho andado bem. Foi mesmo essa fase, foi o mais difícil, e depois andar sempre em consultas e tirar sangue aqui, pica o dedo ali, mede aqui, pesa ali, é assim, é diferente. Mas uma coisa muito engraçada é que às vezes eu tinha consulta no médico e eu faltava ou não ia fazer as análises porque não me apetecia, e agora eu sou a pessoa mais pontual nas análises, nas consultas, eu chego 1 hora antes se for preciso, mas eu sou uma pessoa mesmo mais responsável. Vou fazer um vídeo deste género para vos atualizar acerca da minha gravidez. Vou fazer um de 3 em 3 meses, eu fiz agora acerca do primeiro trimestre e agora estou a entrar no segundo, e no final do segundo trimestre eu vou-vos falar se houve algumas mudanças, como é que está a correr, vou-vos atualizar acerca disso. Eu nunca pensei ser este tipo de youtuber, gente, nunca. A vida muda mesmo e as pessoas mudam e eu estou muito feliz, eu não quero nunca que pensem que eu não estou feliz, eu estou ansiosa, eu sinto que agora nunca estou sozinha, eu estou mesmo muito feliz com isto e eu fico muito feliz por tanta gente ser querida para mim no Instagram, no Facebook, por tanta gente ser querida para mim sem me conhecer lá nenhum, eu fico mesmo muito feliz por isso. Espero muito que tenham gostado do vídeo, tenha esclarecido algumas das vossas dúvidas e curiosidades e se tiverem mais alguma dúvida, sintam-se à vontade para perguntar, eu tenho todo o gosto em responder. 1000 beijinhos para vocês, não se esqueçam de subscrever, deixar gosto, comentar e essas cenas, e até ao próximo vídeo.